Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou falar para o irmão Jesuíno, né? Animar os irmãos mais uma vez. Irmão Jesuíno, cumprimenta a igreja aí, para eles falar aquele amém bem alegre. Amém, igreja! Amém! Glória a Deus, irmãos. Tem que ser com alegria mesmo, porque eu estava pensando uma coisa nessa noite, né? Às vezes a gente passa, né, antes de vir para a igreja, a gente passa aí pelos botecos da vida, pelas festas que tem aí, né, no mundão. Eu também, algum tempo atrás, curti essas farras da vida também, mas às vezes a gente fica observando, né? No mundão, você vê que o povo está aí, né, tocando o terror, como se diz no popular. As festas são regadas a muita alegria, mas a alegria relativa, né, uma alegria do mundo. Muitas vezes muito barulho. Às vezes, irmãos, eles dão o melhor para celebrar, mas celebrar as coisas ruins, né? Celebrar as coisas do mal. E nós estamos aqui para celebrar as coisas boas de Deus. Celebrar as maravilhas de Deus. Então, se o mundo dá o melhor para celebrar as coisas ruins, a igreja tem que dar o melhor ainda para celebrar as coisas boas, as coisas de Deus, irmãos. Porque se nós estamos vivos aqui hoje respirando, foi porque Deus ele teve misericórdia e nos amou nesse dia de hoje também. Quero aqui convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Já foi falado aqui nas oportunidades, já foi louvado aqui esse tema, né? E o tema é Ele vem. Ele vem, irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Agradecendo a Deus por essa noite de hoje. Esses dias para nós, né, foi bastante corrido, já relatamos para alguns irmãos aqui. Mas graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui hoje para testemunhar também as bênçãos do Senhor. Deus, ele realizou uma bênção nas nossas vidas, né? Mudamos de endereço, e eu creio que esse novo endereço que nós mudamos vai ser um endereço que vai nos trazer mais tranquilidade, vai nos trazer mais paz, e eu posso dizer que é um sonho meu e da minha família também, que foi realizado. Não foi realizado de uma hora para outra, né? São muitos anos que nós já estamos aí, juntos, caminhando juntos, eu, minha esposa, meus filhos vieram um pouco depois, mas já caminham com a gente também desde o começo. Então não foi um sonho que foi realizado de uma hora para outra, irmãos, mas foi realizado. Talvez aquele sonho ainda na sua vida não foi realizado, mas, irmãos, eu profetizo nessa noite que os sonhos de Deus na sua vida vão se realizar em nome de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer: Eis que ele vem com as nuvens, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Repetir só uma parte aqui, que diz assim, ó: todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Glória a Deus. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, sempre adorando ao Senhor, que hoje é o culto de Santa Ceia, e nós estamos aqui para fazer memória do nosso Deus, irmãos. Irmãos, eu estava dando aí uma pesquisada, uma estudada, e aí eu descobri que a Bíblia, ela dedica mais de 700 páginas para falar somente sobre profecias. Dependendo um pouco do formato da Bíblia, né? Dependendo da versão, pode variar um pouco, mas são mais de 700 páginas dedicando apenas a profecias bíblicas. Profecias que se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. Mais de 500 páginas da Bíblia de profecias já foram profecias que se cumpriram. Então nós podemos dizer que 80% das profecias já foram cumpridas. Isso é um número impressionante, né? Para o homem, não para Deus. 80% das profecias já se cumpriram. 20% ainda estão para se cumprir, irmãos. Mas para mostrar que a palavra de Deus é infalível, a maioria já se cumpriu. Isso mostra que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima.
Hoje é o culto de Santa Ceia e nós vamos nos lembrar do que Jesus passou. É claro que se a gente fosse falar aqui tudo que Jesus fez e ainda faz, irmãos, nem todos os cultos dessa terra, do mundo, não daria para falar. É como o próprio João falou, se fosse escrever tudo que Jesus fez, realizou, nem todos os livros do mundo não caberia tudo que Jesus realizou. Então nós vamos falar aqui um pouquinho do que Jesus fez por nós, relembrar, né? Um pouquinho do que Jesus fez por nós. Eu quero me lembrar aqui da semana que Jesus ele foi crucificado. Apenas alguns eventos, né? Dar uma resumida aqui da semana quando Jesus foi crucificado. A semana que Jesus foi crucificado começou com a entrada triunfal, onde Jesus, montado num jumentinho, ele entrou na cidade santa, e ali muitos aclamaram ao Senhor Jesus. Jesus ele estava ali se mostrando, né, um servo que apesar de ser rei, era um servo humilde, que ele estava montado no jumento. E a multidão aclamou Jesus. Só que lá na frente nós vamos aprender que a mesma multidão que estava aclamando Jesus, depois também foi a mesma multidão que estava gritando, crucifica-o. Para você ver, né, como muitas vezes o ser humano é. Então essa semana começou com Jesus entrando, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém em cima do jumentinho. E essa profecia já era uma profecia também que o profeta Zacarias, irmãos, já tinha profetizado. Zacarias, ele falou que o rei, ele surgiria montado num jumento. Tem também um Salmos 26 que fala sobre essa passagem especificamente. E a semana que Jesus ele foi crucificado, foi a semana também que ele preparou os discípulos, foi a semana ali que ele ensinou os discípulos, que ele contou ali várias parábolas do reino. Ele preparou os discípulos para a sua partida nessa semana. E aí, adiantando um pouco dessa semana, nós já vamos para a quinta-feira. De quinta para sexta-feira, começou ali os momentos finais de Jesus. Na quinta-feira, Jesus ele foi ao Getsemane. Lá no Getsemane, ele fez aquela oração, que foi uma oração assim tão fervorosa, e uma oração tão sofrida, que a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele chegou a suar gotas de sangue. É um fenômeno muito raro, mas é um fenômeno que pode acontecer, comigo e com você também. Jesus Cristo nós sabemos, 100% Deus, mas também 100% homem. Sofria, chorava, sentia frio, sentia calor, sentia fome e também sentia tristeza e se angustiava. No Getsemane ele fez essa oração bastante sofrida, e eu creio que foi uma das orações mais difíceis para Jesus, porque por um momento Jesus ele sofreu tanto, que ele pensou até mesmo ali em orar por alguns momentos contra a vontade do Pai. Os irmãos vão entender o que eu estou falando, não é heresia. Porque Jesus, por um momento ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas a vontade de Deus não era afastar o cálice de Jesus, porque Jesus teria que passar por isso para nos salvar. Mas note que por um momento Jesus chegou ali a orar, pedir algo que não era a vontade do Pai naquele momento. Mas ele falou, se possível, afasta de mim. Mas se não for possível, cumpra-se em mim a sua vontade. Se não for possível, faça a tua vontade sobre a minha vida. Irmãos, e nós sabemos que não era possível Deus atender esse pedido do próprio Filho, porque o plano tinha que ser cumprido, o plano de salvação. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então Jesus, ele fez essa oração, uma oração bastante sofrida, bastante angustiante. Ele até falou, essa angústia é tão grande que eu estou sentindo que é capaz de me matar. Jesus ele começou sofrendo ali no Getsemane. Eu creio que uma das coisas que mais machucaram Jesus também, não foi ali o medo de morrer, não foi ali só saber que ele teria que sofrer muitas dores físicas também, porque eu creio que isso também angustiou ele, irmãos, porque ele também era homem. Mas eu creio que uma das coisas mais difíceis que Jesus passou nessa noite, foi saber que ali Judas, um dos escolhidos, um dos discípulos, iria trair ele com um beijo. Você imagine um amigo, uma pessoa que você ama, alguém que você adota ali como filho, te trair a sua confiança, né? Mas Jesus ele não ficou magoado, Jesus ele não ficou com raiva, não. Mas eu entendo que Jesus ele ficou bastante triste, né? Aonde a maldade do ser humano e aonde muitas vezes a infidelidade do ser humano pode levar, né? Que consequências pode trazer.
Então eu creio que isso foi uma das coisas que mais machucaram Jesus. Mas eu creio que a coisa que mais machucou Jesus, irmãos, conjecturando, né? Como a gente estuda a Bíblia, a gente acaba entendendo isso. Eu creio que uma das coisas que mais machucaram o coração de Jesus foi saber que por alguns momentos, por alguns instantes, ele teria que se separar do Pai. Você imagine a Trindade. A Trindade esteve junta desde a eternidade e a Trindade vai permanecer junta por toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falar toda a eternidade é até uma coisa engraçada, né? Porque a eternidade não se acaba nunca. A gente fala toda a eternidade, mas é uma maneira de falar. Mas imagine, irmãos, Jesus sempre esteve junto do Pai, nunca se separou do Pai. Se Jesus ia beber uma água, ele agradecia ao Pai. Se Jesus ele ia comer um pedaço de pão, ele agradecia ao Pai. Se Jesus ele ia curar, ele falava: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Se Jesus ia ressuscitar um morto, ele dizia: Pai, eu oro porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer: Pai, eu sei que o Senhor sempre está comigo. Então Jesus nunca se separou do Pai. Mas ele sabia que por alguns instantes ele teria que se separar do Pai. E qual foi esse momento? O momento em que ele estava ali sendo crucificado. Porque no momento que ele estava ali sendo crucificado, irmãos, ele estava representando toda a humanidade pecaminosa. Ele se fez pecado. E a Bíblia fala que os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. Eu entendo que por alguns momentos, Deus ele teve que, humanamente falando, né, virar as costas para o Filho, para não olhar o Filho ali como pecador, porque os olhos de Deus não podem contemplar o pecado de tão santos que são os olhos de Deus. Então, neste momento, Jesus teve que se separar. Eu creio que isso foi a coisa que mais machucou o coração de Jesus. Mas aí, irmãos, a história prossegue. Jesus ali, ele foi traído com um beijo, ele foi entregue às autoridades. Quando Jesus foi entregue às autoridades, ele foi levado ao Sinédrio. Sinédrio é como se fosse a nossa Suprema Corte, né? É como se fosse o STF, onde tem os ministros ali, os juízes, a mais alta corte. É como se fosse aí a mais alta corte dos judeus. O Sinédrio era composto por judeus. Ou seja, aqueles que Jesus veio em primeiro lugar, né? Que Deus ali separou para a salvação, eram aqueles que estavam acusando Jesus falsamente e condenando Jesus. Acusando Jesus de um crime e de um pecado que ele não tinha cometido. Então Jesus ele foi ao Sinédrio. Do Sinédrio ele foi entregue a Pôncio Pilatos. Depois que ele foi entregue a Pôncio Pilatos entregou ele para Herodes, que era o governador da época. Herodes viu que não era da jurisdição dele cuidar deste caso, entregou novamente para Pilatos. E depois que Jesus foi novamente entregue para Pilatos, aí Pilatos, ele colocou ali essa causa, né, para o povo decidir. E o que o povo falou? Colocou ali Barrabás, né, e colocou Jesus. E Pilatos falou: quem que vocês querem que seja livre e quem que vocês querem que seja crucificado? A multidão escolheu Barrabás para ser livre e escolheu Jesus para ser crucificado. Foi isso que eu disse no começo, né? A mesma multidão que estava aplaudindo Jesus, logo depois falou: crucifica-o. E uma coisa, irmãos, muito importante de se saber, é que quando nós botamos a decisão nas mãos do homem, as decisões, as escolhas na mão do homem, muitas vezes o que isso mostra é que a humanidade não sabe escolher, né? Tem um ditado que diz aí: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo falou para crucificar Jesus. Irmãos, agora, antes de Jesus ser crucificado, além dessas dores sentimentais, emocionais que ele passou, teve também as dores físicas. Porque neste meio termo aí, vai para lá, vai para Herodes, vem para Pilatos de volta, e aí os judeus começaram ali a blasfemar o nome de Jesus, começaram ali a debochar de Jesus. Aí Jesus foi entregue para ser crucificado. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi chicoteado. Ele teve que ser chicoteado. Essa parte onde chicotearam Jesus me chama muita atenção também, porque o chicote, quando a gente pensa em chicote, a gente pensa assim numa tira, né? Igual aqueles chicotes que muitas vezes bate aí nos cavalos. Mas não era, irmãos, esse chicote. O chicote que os romanos, né, que os romanos usavam nessa época, era um chicote que possuía várias tiras. Não era só uma tira, como se fosse uma tira assim. Não era só uma tira. Era várias tiras.
E nessas várias tiras, cada tira dessa tinha ali pedaços de ossos cortantes e pedaços de pedras bastante afiadas, que cortava muito. Era só triscar e cortava. Então eram várias tiras com vários ossos, com várias pedras cortantes. Então não era só uma chicotada que Jesus recebia. Cada chicotada daquela é como se fosse várias chicotadas. Cada chicotada que Jesus recebia, irmãos, as tiras, né? Os pedaços de osso e de pedra cravavam nas costas de Jesus, cravava, afundava na pele. E quando o soldado romano, quando o seu agressor dava essa chicotada, que os chicotes cravavam nas costas de Jesus, ele tirava o chicote com bastante violência. Quando tirava o chicote com bastante violência, a carne de Jesus era rasgada. A Bíblia fala que da mesma maneira que nós partimos o pão, isso simboliza como se fosse o corpo de Jesus sendo partido. Partido no sentido de sendo rasgado, a carne de Jesus sendo rasgada. Todas as vezes que nós partimos o pão, nós estamos lembrando que Jesus ele foi também partido por todos nós. Então isso machucou muito fisicamente nosso Senhor Jesus Cristo também. Jesus Cristo ele sofreu bastante chicotadas. Jesus Cristo ele recebeu ali uma coroa de espinhos. E o espinho não era daqueles espinhos pequenininhos. Certa vez eu estava estudando, assisti até um documentário, eram espinhos enormes. Espinhos que perfuravam bastante. Cravavam na pele e quando cravava era até difícil de tirar depois. Jesus Cristo ele recebeu essa coroa. Ele já não estava respirando direito, já tinha sido bastante machucado nos pulmões também. O sangue descia pelo nariz de Jesus, descia pela boca de Jesus também, dificultando cada vez mais a respiração. Como se não bastasse tudo isso, quando Jesus iniciou ali a sua caminhada até o Gólgota, ele recebeu uma cruz bastante pesada também. Essa cruz foi colocada sobre os seus ombros já estavam feridos, seus ombros já estavam machucados, Jesus já estava ali cansado, Jesus já estava desidratado, mas ainda assim ele teve que carregar essa cruz. Chegou um momento que ele até caiu, né? Simão Cirineu foi chamado ali para ajudar ele também. Mas Jesus completou ali a sua via crucis. Ele chegou até o Gólgota, e lá no Gólgota, ele foi ali pendurado naquele madeiro. Sabemos também que foi transpassado as suas mãos com pregos muito grandes. Os seus pés também foram traspassados, um pé grudado no outro, né, traspassado por pregos enormes, e ele foi crucificado. Quando Jesus estava ali naquele madeiro, além de sofrer todas as dores físicas, emocionais e sentimentais, ele teve que sofrer também com xingamentos, com acusações, com deboches. Tudo isso ele teve que sofrer lá naquela cruz. Aí nós vamos falar de algumas profecias, porque eu comecei falando, irmãos, que várias profecias já se cumpriram. E não tem como a gente falar todas as profecias que já se cumpriram, mas nós vamos falar algumas. Quando Jesus estava lá naquele madeiro, nós vamos falar aqui de uma primeira profecia que se cumpriu. Quando Jesus ele estava ali prestes a entregar o seu espírito, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Olha só o que diz aqui, o Pedro vai estar colocando, no Salmos 22, versículo 1, irmãos. Salmos 22, versículo 1, nós já vamos entender. Por que Jesus falou isso? Jesus ele falou isso porque ele estava acusando Deus de desamparar ele? Não. Jesus ele falou isso para que as profecias se cumprissem, para que essa profecia fosse cumprida pela boca dele. E olha só, da onde ele tirou essa frase. Deus meu, por que me abandonastes? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Mas só essa primeira parte ele citou. Deus meu, por que me abandonaste? Era uma profecia do Salmo se cumprindo. E esse Salmos 22, depois os irmãos podem ler ele todinho. Todo o Salmos 22, irmãos, detalha ali, com riqueza de detalhes, como foi ali a crucificação de Jesus. Então, uma profecia se cumpriu. Salmos 22, versículo 1. Agora, Jesus, ele morreu numa sexta-feira. Muitos entendem que Jesus, ele morreu numa sexta-feira. Jesus, ele foi crucificado pela parte da manhã. Mas quando era mais ou menos às 3 horas da tarde, irmãos, a Bíblia vai nos relatar que eles tinham que conferir
se todos já estavam ali realmente mortos. Sabe por quê? Porque existia uma tradição dos judeus, que era a tradição da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Na Páscoa, que era no domingo, tinha uma lei que dizia o seguinte: um dia anterior à Páscoa, que era no sábado, não poderia ter ninguém crucificado. Porque a crucificação era uma forma dos romanos executar criminosos. E era a forma mais bruta que tinha. Era a forma mais violenta que tinha dos romanos executar os criminosos. Existem relatos de pessoas que passavam até de 3 a 7 dias agonizando na cruz sem morrer. Estava ali agonizando, não conseguia respirar, não conseguia se movimentar, mas ainda não tinha morrido, irmãos. De 3 a 7 dias, que às vezes a pessoa demorava para morrer. Mas a morte de Jesus foi interessante, porque foram crucificados de manhã, ele e 2 bandidos, 2 ladrões. E quando foi às 3 horas da tarde, mais ou menos às 3 horas, eles foram ali conferir se eles já tinham morrido. Porque no sábado, o corpo de Jesus e nem dos ladrões não poderiam estar na cruz. Porque se estivesse na cruz no sábado, era considerada a terra como se a terra fosse amaldiçoada. Então não poderia. O sábado era o dia da preparação para a Páscoa. Não poderia ter ninguém crucificado. Senão a terra era considerada maldita. Então os soldados romanos, eles foram ali conferir se os crucificados estavam mortos ou se os crucificados estavam vivos. Eles chegaram ali com bastões, com porretes, Imagine que porretes muito fortes, muito duros ali, Eles chegaram ali com esses porretes e foram até a cruz. Quando ele chegou no primeiro ladrão que foi crucificado, o primeiro ladrão ainda estava vivo. Aí sabe o que eles tinham que fazer para a pessoa acabar de morrer? Tinha que quebrar as pernas do crucificado, para que o crucificado não conseguisse mais suportar o seu corpo e ali morresse asfixiado. Porque quando não conseguia mais suportar o corpo, irmãos, aí a traqueia, as vias aéreas, as vias respiratórias eram tampadas, que ele se asfixiava e morria. Então quebraram as pernas do primeiro criminoso. Chegaram no segundo criminoso, esse também estava vivo. Então eles deram ali outra porretada, nas pernas do segundo criminoso. Quebraram as pernas do segundo criminoso. E aí ele se asfixiou e morreu também. E por último, chegaram até Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, eles perceberam que Jesus já estava morto. Olha só como é que é as coisas, Tinha muitos criminosos que demoravam até 7 dias. Jesus morreu no mesmo dia, porque Deus sabe de todas as coisas. Jesus entregou o seu espírito, para Deus foi no mesmo dia. Então, quando eles chegaram e viram que Jesus já estava morto, eles não precisavam quebrar os ossos de Jesus. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma lança e traspassaram Jesus. Traspassaram Jesus, para conferir, para ter certeza que Jesus estava morto. Quando traspassaram, a Bíblia fala que saiu ali sangue e água de Jesus. Eu entendo que é o sangue que perdoa todos os nossos pecados e a água que nos purifica de todos os pecados. Então eles traspassaram Jesus nesse dia. Agora, sabe por que eles não quebraram os ossos de Jesus? Porque a palavra de Deus também já continha uma profecia que dizia que não poderia quebrar os ossos do cordeiro. Vamos conferir? Êxodo capítulo 2, versículo 46. Aqui foi a segunda Páscoa que foi celebrada no tempo dos judeus. Olha só o que diz aqui. Nessa Páscoa diz que tinha que escolher ali um cordeiro perfeito, um cordeiro sem impureza, um cordeiro que não tivesse ali manchas. Tinha várias regras para fazer parte dessa Páscoa. Os estrangeiros não poderiam participar. Mas tinha uma lei também que regia essa Páscoa também. Olha só o que diz aqui. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos seus ossos, nenhum dos ossos. Aí está falando do cordeiro, que não podia quebrar nenhum osso do cordeiro, irmãos. Foi por isso que os soldados romanos não quebraram o osso do cordeiro também. Porque as profecias de Deus têm que se cumprir perfeitamente. Aqui também, em Salmos 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19. Pode botar o 20 também, viu, Pedro? 19 e 20. Primeiro Salmos 34, 19, depois você bota o 20. Olha só, irmãos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas.
O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Versículo 20, Pedro. Versículo 20, irmãos, vai falar da profecia, olha só. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Outra profecia que se cumpriu aí. Nós estamos falando de algumas profecias que se cumpriram, né? Então agora os irmãos entendem por que os ossos de Jesus não foram quebrados, né? Com isso, quando eles viram que Jesus estava morto, não precisava quebrar nenhum ossos, aí chegou a hora de sepultar Jesus, né? No sepultamento de Jesus aconteceu outra coisa interessante também, que outra profecia se cumpriu. Jesus, ele era para ser enterrado com os indigentes, porque eles costumavam fazer isso. Os criminosos, pastor Evaldo, eles pegavam os criminosos e não davam a morte digna para os criminosos e nem um sepultamento digno, não. Eles enterravam com os indigentes. Jesus era para ser enterrado, irmãos, numa cova qualquer, junto com os indigentes. Mas a Bíblia vai dizer que José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus. Eles se arriscaram, eles foram corajosos, né? Mas pediram o corpo de Jesus. E foi concedido o corpo de Jesus. Ali eles prepararam o corpo. Ali eles ungiram o corpo com muitas especiarias, com muitos perfumes. Prepararam o corpo de Jesus bonitinho, do jeito que Jesus merecia, né? O sepultamento. E sepultaram Jesus numa sepultura, irmãos. Uma sepultura que só os ricos possuíam na época. Porque José de Arimateia e Nicodemos, eles tinham muitas condições financeiras. Então sepultaram Jesus numa sepultura digna. E olha só, outra profecia se cumprindo. Isaías, capítulo 53, versículo 9. Olha só. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Os soldados romanos deram uma sepultura, né, com os ímpios. Mas José de Arimateia pegou ali o corpo de Jesus e com os ricos, como os ricos, né, ele foi enterrado, irmão. Se cumpriu aí mais uma profecia. Isaías capítulo 53, depois os irmãos leem tudo também, é o relato perfeito da crucificação de Jesus. Foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer, mas já é um relato ali do servo sofredor, irmãos. Um relato perfeito. Então aí nós temos mais uma profecia se cumprindo. E aí Jesus, ele morreu. Nós sabemos que no domingo, um acontecimento, irmãos, extraordinário, um dos acontecimentos mais espetaculares de todos os tempos, eu digo até o mais espetacular, né? Eu não digo mais espetacular também, porque vai ter a vinda de Jesus também, que eu creio que vai ser muito espetacular também, né? Então, irmãos, esse acontecimento fenomenal aconteceu no domingo também. Domingo as mulheres foram lá visitar o corpo de Jesus e apareceu um varão vestido de branco, né? Nós entendemos que é um anjo. Apareceu e falou: mulher, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aí, ele ressuscitou. E hoje ele está aqui conosco, irmãos, porque ele está vivo. Agora olha só que interessante, se você for em qualquer cemitério de qualquer cidade, de qualquer país, você vai ver em todos os cemitérios, na maioria dos cemitérios, você vai ver ali a descrição, né? Aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz, em cada túmulo que você vai, aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano. Mas lá em Jerusalém, quando você vai no túmulo de Jesus, sabe o que está escrito lá? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós temos ou não temos motivos para nos alegrar, irmãos? Mas não parou por aí. Porque se ele tivesse ressuscitado e não tivesse ali aparecido para ninguém, talvez muitos duvidariam até hoje, até da palavra de Deus, muitos poderiam duvidar, né? Mas, irmãos, ele começou ali a aparecer para os discípulos. A Bíblia vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu para mais de 500 testemunhas. Foram muitas testemunhas oculares que viram Jesus ressuscitado. Mais de 500. Em especial, ele apareceu ali para os discípulos e ele começou ali a dar algumas recomendações para os discípulos. Falou, ó, eu vou dar uma missão para vocês, vocês vão ter que ir, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês vão ter que fazer o ID. Eu estou aqui, eu ressuscitei. Jesus até comeu, né, um peixinho ali assado na praia, Jesus comeu, para provar que tinha ressuscitado. Mostrou as marcas nas mãos, né, para quem estava duvidando. Então, irmãos, agora tem um relato
interessante em Atos dos Apóstolos, que Jesus estava ali dando as recomendações para os discípulos, falou, vocês não saiam da cidade, fiquem na cidade até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos foram revestidos de poder, né, futuramente, mas antes disso aconteceu uma coisa interessante também. Jesus, ele apareceu ali para os discípulos, e ali ele conversou com alguns discípulos, e depois que ele conversou, deu algumas instruções para os discípulos, o que fez? O que ele fez? Ele subiu aos céus. Ele se ascendeu aos céus. Aí eu fico imaginando a cena. Sabe como os discípulos ficaram? Quando ele subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando. Aí ficaram olhando. Eu imagino que eles ficaram bobos, né? Com aquela cena. Já pensou, irmãos? Jesus subindo assim nas nuvens? Subindo até desaparecer? Aí os discípulos ficaram, como se diz, né? De boca aberta. Os discípulos ficaram, ó, meu Deus. Ficaram olhando. Aí teve que chegar um varão. Teve que chegar um varão de branco também e falou, ei, o que vocês estão fazendo aí parado? O que vocês estão olhando? O que vocês estão fazendo aí parado? Esse mesmo Jesus que subiu, vai ser o mesmo que vai descer de novo para buscar todos vocês. Agora eu entendo, irmãos, que tem um mistério nisso aí também. Eu entendo que quando o anjo falou assim, ei, o que vocês estão fazendo parado aí? Esse que subiu é aquele mesmo que vai descer. Eu entendo que o anjo está falando assim, não é para vocês ficar parado aí não. Não é para vocês ficar parado aí esperando ele voltar não. Enquanto isso, é para vocês cumprirem a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Cumprir a missão de adorar. Cumprir a missão de glorificar. Cumprir a missão de dar testemunho. Olha, irmãos, nós sabemos que nós não somos super-homens, mulheres maravilhas, né? Super-homem e mulher maravilha só existe nos quadrinhos, no cinema, né? Nós não somos. Nós nos entristecemos, nós desanimamos muitas vezes, nós ficamos angustiados, muitas vezes nós temos preguiça, às vezes temos preguiça de ir para a igreja, né? Tem que falar real, né, irmãos? A coisa mais sem sentido que tem é o ser humano querer dizer, falar, relatar a sua vida como se fosse um super-homem, como se fosse uma pessoa acima da média de todos. Não, nós somos todos iguais, né, irmãos, perante Deus. A Bíblia fala que nós sofremos das mesmas paixões, Elias também sofreu. Então o que acontece? Muitas vezes nós estamos desanimados sim, às vezes nós estamos tristes sim. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós temos que dar testemunho de vitoriosos. Até mesmo quando nós estamos ali, ó, desanimado, a gente tem que dar testemunho de vitorioso. Porque já pensou a pessoa do mundo olhar para você e te ver toda vez com a cara de derrotado? A pessoa vai olhar e vai falar, ué, o que está adiantando servir esse Deus? Só veja essa pessoa aí, ó, triste. Já pensou se a gente viver murmurando? As pessoas vão olhar, ué, isso aí diz que é crente, mas só vive reclamando da vida. Conheço muitas pessoas ímpias que estão aí sorrindo, agradecendo, alegre, e o crente só murmurando, reclamando. Então eu entendo que nós temos uma missão, irmãos, muito importante, de dar testemunho. Está gemendo, mas coloca um sorriso no seu rosto. Porque é isso que agrada o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele estava ali sendo crucificado, ele podia falar assim, pai, eu quero que o Senhor mate todos esses aí, ó, que estão debochando de mim. Mate todos, pai. Que caia fogo do céu, mate todo mundo. Esses ingratos aí, esses arrogantes, esses egoístas, mate tudo. Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus, ele falou, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, pai. Perdoa-os, pai. Jesus não deu um mau testemunho. Às vezes, irmãos, nós estamos reclamando por alguma coisa. Às vezes nós estamos brigando na nossa casa. Às vezes nós estamos na frente dos vizinhos também, falando alguma coisa, fofocando, falando do próximo, né? Às vezes a mentira, o engano toma de conta dentro da igreja também. Às vezes o desânimo, a tristeza. Já pensou, viu uma pessoa ímpia, aí vem na igreja. Não, hoje eu vou visitar a igreja. Aí vê os crentes tudo com cara de derrotado, a pessoa, eu não volto mais. Não é verdade? Irmãos, na igreja não é pecado a gente se alegrar. Tudo com temor, reverência, ordem e decência, mas não é pecado se alegrar, não é pecado sorrir, não é pecado pular. Missionário Raimundo, imagine, né, eu já contei várias vezes, imagine o pastor tímido, timidez ao extremo, irmãos, eu. Aí os irmãos até falam, nem parece, pastor, não parece não. Irmãos, aqui a gente pede ajuda para o Espírito Santo, mas a timidez existe sim. Quando eu cheguei na igreja do pastor Extra, né, que eu congregava lá, aí tinha aquele louvor que falava assim, ó, quando estou na sua presença, dá vontade de pular, né? Aí o pastor Extra, ele botava todo mundo para ficar em pé, eu, minha esposa, né? Imagina, as pessoas tímidas. Botava a gente para ficar em pé,
E falava, eu quero ver todo mundo pulando. Tinha gente que ficava até com raiva, né? Esse pastor vai fazer a gente pular. Ah, não, esse pastor aí não tem ética, não. Fazer a gente pular. Mas, irmãos, ele colocava todo mundo de pé. Aí, às vezes, a gente levantava. Eu já fiquei com raiva. A gente levantava assim, falei, já vem esse pastor fazer a gente pular, moço. E se a gente não pulasse, ele chegava perto da gente, pegava na nossa mão e começava a pular. Pra gente pular junto. Então, irmãos, na hora eu não gostava não, irmão Jesus. Ficava com raiva mesmo. Não gostava, ficava... Tinha hora que eu pensava assim, eu nem vou mais no culto, porque ele vai botar a gente para pular. Só que aí depois eu entendi o mistério. Irmão, se não tivesse esse incentivo, eu acho que eu seria tímido até hoje. Acho que até hoje eu estava sentado na cadeira, sem falar nada. Mas não. Quando a gente pulava, o difícil era começar. Mas depois que começava, irmãos, pular da glória, quando via que não, a gente já estava chorando. Quando via que não, a gente já estava do outro lado da igreja. Tinha hora que eu fechava o olho, irmãos, pensava que eu estava num lugar, eu estava em outro. Eu falei, oxe, que mistério é esse? Sabe por quê? Porque a gente começava a dar lugar para o Espírito Santo. Aí o poder descia. Eu sei que os dias são maus também. Os dias são maus, né? Cada vez mais dificuldades. Isso tem muitas vezes esfriado a igreja. Isso muitas vezes tem feito as pessoas desanimarem, né? Ficar sem força. Não é? A gente vai em outras igrejas também. A gente vê que a luta está grande mesmo espiritual. Mas, irmãos, vamos pedir força para Deus. Vamos pedir para nos alegrar. Hoje, antes do culto, o irmão Jesuíno falou assim, pastor, o irmão Daniel não está muito bem. Está com a garganta meio ruim, né? O irmão Daniel. A Ana Clara não vai cantar também, porque ela também está meio com a garganta meio ruim. Eu também não estou muito bom. E eu percebi que a voz dele estava meio fanha, né? Eu falei, essa aí não é a voz original dele, não. Essa aí é a voz reserva. A missionária Rita também, né? Esse tempo, né, irmãos? Adoece muitas pessoas. A missionária Rita também, né? Tá. Mas aí eu vi ele louvando, se esforçando, adorando. E ainda incentivando a igreja a se animar também, irmãos. Quando nós vemos uns jovens desses se esforçando para adorar a Deus, nós temos que ajudar também, irmãos. Eles se esforçam para louvar, tem que se esforçar mais para orar agora, que eu vou cobrar, viu? Questão de oração, de madrugada, 3 horas, pastor, é muito cedo, mas se a gente precisar acordar 3 horas para trabalhar, ganhar nosso din-din, nós vamos. Né, irmãos? Então é bênção do Senhor. Aí o que acontece? Jesus, ele ressuscitou, ele foi aos céus, e aí nós chegamos no versículo aonde nós iniciamos. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer também. E o versículo que nós lemos aqui diz isso, ó, eis que ele vem com as nuvens. Ele não subiu entre as nuvens? Ele vem com as nuvens também. O varão não falou, da mesma maneira que ele subiu, é a mesma maneira que ele vai descer também, com as nuvens, irmãos. Olha só, e todo olho verá. Pastor William, como é que vai ser isso? Irmãos, para Deus nada é impossível, né? Como é que nós aqui no Brasil vamos ver, alguém que está lá no Japão vai ver também? Se a gente já tiver morrido, depois nós vamos ressuscitar para a glória, né? Agora, se tivermos vivos ainda, nós vamos contemplar, né? Aqueles que forem arrebatados, tem aquela questão de, não sei se vai ser arrebatado antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, isso não importa. O que importa é que Jesus, ele vai voltar. E aqui diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Os irmãos lembram que os soldados chegaram até Jesus para conferir se ele estava morto, né? Traspassaram Jesus. Até mesmo esses que traspassaram Jesus vão ter que contemplar a vinda de Jesus, contemplar que Jesus realmente é o Senhor, é o Filho de Deus, e é onde a Bíblia fala, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, dito isso, irmãos, nós temos que confessar em vida, porque confessar depois da morte vai ser aquela confissão para o juízo de condenação. As pessoas vão falar, realmente Jesus é o Senhor. Realmente os crentes estavam certos. Aqueles crentes que eu chamava de doido, de paranoico, de fanático, eles estavam certos. Jesus é o Senhor. A Bíblia diz também que tinham soldados que, depois que Jesus morreu, e ali, depois que Jesus ele morreu, alguns fenômenos aconteceram, né? A terra tremeu, as nuvens cobriram o sol, tudo se escureceu, até os mortos, né, ressuscitaram na cidade santa. Vários fenômenos aconteceram. Aí vai dizer que os soldados que crucificaram Jesus ali falavam, realmente ele é o Filho de Deus. Eles tiveram que confessar, né? Realmente é o Filho de Deus. Mas depois que mataram Jesus, depois que mataram, judiaram, é que confessaram. Então a nossa confissão
é em vida, irmãos. Eu sempre que estou aqui no culto da família, principalmente no culto da família, né? Às vezes sempre dá um aperto no meu coração. Porque eu sempre estou me lembrando de um familiar que ainda não está na presença de Deus. Estou sempre me lembrando daqueles que outrora estavam na presença de Deus e hoje em dia não está mais. Me lembro da minha mãe, que minha mãe, né, ainda está meio afastada dos caminhos do Senhor, né? E minha mãe, assim, antes mesmo dela dar à luz, né, a minha pessoa, ela era aquela crente fervorosa, cabelo até na cintura, né, crente mesmo. Hoje em dia ela está afastada. Então isso aperta o nosso coração. Muitas vezes nós estamos aqui com o coração apertado. Mas nós cremos, irmãos, a palavra é pregada, não somente aqui na igreja, é pregada nas lives também. A palavra alcança vidas. A palavra alcança o coração. E eu não sei onde essa palavra de hoje vai chegar. Eu não sei. Vai estar nas rádios, vai estar no YouTube. Mas aonde essa palavra chegar, eu quero dizer, confesse Jesus Cristo ainda em vida. Porque até aqueles que não confessarem agora, vão ter que contemplar a segunda vinda dele. Mas muitos vai ser para o juízo eterno. Mas o povo de Deus vai ser para a salvação, irmãos. Amém? Então quem crê, irmãos, nessa palavra, aplauda o nome do Senhor. É o nome do Senhor que nós aplaudimos aqui. Todas as vezes que nós pedimos para aplaudir, não é o homem, é o nome do Senhor que nós aplaudimos, irmãos. Agora nós vamos fazer memória de Jesus, né? Vamos celebrar aqui a Santa Ceia do Senhor. Não se preocupem que nós procuramos assim sempre terminar no horário certo, né?